O projeto Ópera na Unirio finalmente voltou aos palcos. Depois de 2 anos da pandemia, ficamos sem poder fazer uma montagem presencial. Então resolvemos voltar com 2 óperas de um ato só, La Serva Padrona de Pergolesi e O Telefone de Giancarlo Menotti. Agora, a ópera que vocês vão assistir é O Telefone, de Menotti. Ele fez o libreto e a música. O diferente da outra ópera, essa ópera vai ser apresentada e cantada em inglês. A história é Ben e Lucy, que são namorados, e Ben vai ter que fazer uma viagem e ele quer pedir ela em casamento. Só o que acontece, o telefone não para de tocar e cada vez que ele vai tomar coragem para pedir em casamento, o telefone toca. Então ele fica desesperado, mas eu não vou falar o final para saber como é que isso fica resolvido. Mas é uma ópera cômica, leve, muito gostosa e, como falei, não tem época, pode ser em 2022 ou 1947. No Telefone eu interpreto a Lucy, que foi assim uma diversão muito grande para mim, porque é uma ópera curta e é em inglês, né, que é uma língua que eu sou muito mais familiarizada, que é a minha segunda língua. Então foi muito divertido assim achar coisas dentro do texto para usar, como o humor ou mensagem subliminar. Apesar de eu não me identificar muito com essa personagem, porque a Lucy ela é mais, eu diria, avoada, assim, ela não presta muito atenção nas coisas, ela é meio fofoqueira, então são características que eu não me identifico muito, mas tem um aspecto que é muito atemporal, que é o vício nesses aparelhos eletrônicos, que nesse caso é o telefone e hoje em dia é o celular. Então é uma coisa que, né, perdurou através das décadas e que eu me identifico muito, né? Então foi bem fácil usar essa característica para gerar humor na Lucy. Meu personagem na ópera de Menotti é o Ben e ele está a todo momento em amor, caído de paixão pela sua pretendente, que ele quer noivar a Lucy. Porém, ele tem um grande dilema, que é um triângulo amoroso com o próprio telefone. Uma frase que me marcou muito, que é dita tanto pelo meu personagem quanto pela da minha companheira de cena, é L'amour à trois. É a única frase em francês dita numa ópera inteira em inglês. E eu ficava me perguntando o porquê que era essa frase dita, é esse dilema que o Ben vive entre a Lucy e o telefone. Eu tive essa grande vantagem que foi ser orientada pela Carol McDavid, que a língua mãe dela é o inglês, então foi um trabalho assim muito minucioso de pronúncia, de entonação desse texto nessa língua que não é muito usada nas óperas, né? Então eu acho que para mim foi muito produtivo aprender como se canta essa língua que eu já falo inglês razoavelmente bem, mas sendo orientada por uma pessoa que nasceu falando essa língua, né, e cresceu cantando nessa língua, foi assim um privilégio imenso. Tive bastante trabalho para tirar o meu eu brasileiro do Ben inglês que deveria surgir e trabalhar bem os fonemas. Sendo um pouco cômico aqui, tive que aprender muito com a professora Carol a botar a língua dos the muito em evidência, porque não é brasileiro, digamos assim, esse fonema, né? E esse the, lidar com os fonemas que utilizam muito a língua em locais onde na nossa fisiologia, se eu posso dizer assim, na língua brasileira, no português, foi bem complicado, mas foi um prazer também conseguir conquistar isso, de conseguir fazer essa ópera dominando esses fonemas e com a intenção que eles pretendem.
Claro que eu tenho uma grande vantagem de ser um native speaker de inglês e realmente eu posso contribuir para as dificuldades da própria língua, que eu também ensino aqui na faculdade a dicção de inglês, mesmo com os alunos que sabem falar alguma coisa de inglês. E com a ópera, nós precisamos não somente pronunciar corretamente, como na fala, mas precisa projetar e tem que sustentar os sons. Então, tem certos sons, como o TH, o R, que a gente quer sempre lembrar que a dicção é importante, que a gente entende bem as palavras, que a língua soa bonita, não soa exagerado ou feio, e que é apropriado para a situação. Então, como é ópera e tem que projetar a voz por cima de uma orquestra, tem que exagerar certos sons e outros tem que suavizar. Então, os dois cantores da ópera fizeram muito bem, mas sempre tinha um ou outro som que tendia a errar ou tinha que sempre lembrar para corrigir. Então, isso eu acho que é uma vantagem sempre de ter alguém que é nativo para ouvir essas nuances que ajudam a projetar a voz, a articular os sons. Desde 2008, quando o projeto começou, sempre contamos com a colaboração da orquestra da Unirio e Guilherme Bernstein e mais a escola de teatro. E já participaram vários professores de direção cênica, de práticas de montagem. Isso é uma relação muitíssimo importante. Temos alunos super interessados em criar para o palco de ópera e eles têm oportunidade, estou falando dos alunos de teatro, têm oportunidade de ter uma experiência com o teatro ópera, não somente teatro musical, mas o palco de ópera e os problemas que tem, não somente nós, problemas de palco e que não temos um fosso para a orquestra ficar, temos que ajustar o palco com a orquestra em cima, e ainda manter a cena em torno da orquestra. Então, isso sempre cria problemas de sonoridade também, mas de visual. E eles super interessados em resolver. É uma equipe de ouro, assim, do teatro. Contamos muito com o apoio, o interesse e colaboração deles. E também os alunos da orquestra da Unirio, que nós temos uma orquestra totalmente formada por alunos. Então, isso é uma experiência também para eles, que eles todos, em algum momento, vão tocar profissionalmente numa ópera. Então, é uma situação muito especial, que eu tenho muito paixão, muito amor pelo projeto. E eu vejo quanto os alunos aproveitam e se sentem bem fazendo essas montagens de ópera, super importantes para a formação deles e para a gente trazer para o público cada vez maior. Giancarlo Menotti, um compositor ítalo-americano, é um dos compositores mais interessantes de ópera de meados do século XX, bastante subestimado por certos ciclos, uma vez que a visão dele de ópera, até certo ponto, era uma visão bastante tradicional, uma visão bastante teatral, de um teatro fácil, fluente, pontuado por uma música bastante funcional. De toda maneira, essa música é deliciosa e as situações dramáticas que ele mesmo cria, já que ele era o libretista das próprias óperas, são situações muito boas, muito envolventes e muito bem solucionadas, tanto pelo aspecto dramático, teatral, quanto pelo aspecto musical. O telefone não foge a essa linha e é, na verdade, uma piada. É uma piada só que dura 20 minutos, mas é uma piada deliciosa que poderia durar mais 20 minutos e nós sairíamos do teatro felizes com essa música tão divertida e a situação tão bem construída.
always liked you. Yes, dear. Well then, I was just wondering, that is of course after I come back, if you would consider. What, dear? I don't quite know how to tell you. Excuse me. Okay. Hello, hello. Oh, Margaret, it's you. I am so glad you called. I was just thinking of you. It's been a long time since you called me. Oh, I cannot come tonight. No, my dear, I'm not feeling very well. Where? I wish I could be there. I'm afraid I must not. Hello, hello. What did you say, my darling? What did you say? Hello, hello. Please speak louder. I heard the funniest thing. Jane and Paul are going to get married next July. Don't you think that is the funniest thing you ever heard? I know, of course. And how are you? And how is John? And how is Jean? You must tell them that I send them my love. And how is Ursula? And how is Natalie? And how is Rosalie? I hope she's gotten over her cold. And how is your mother? And how is your father? And how is dear little Granny? Aha! Aha! Well then, goodbye, goodbye, my dear, goodbye. I am so glad you called. I was just thinking of you. It's been a long time since you called me. Yes, you already told me that. No, my darling, of course I won't forget. Yes, yes, goodbye, my dear, goodbye. Yes, my darling, goodbye. Yes. Aha. Aha. That's the funniest thing I ever heard. And how are you? And Max and Tom and Sarah and Sam, you must tell them that I send them my love. And how is the pussycat? How is the dog? Oh, I'm so glad. Goodbye. Yes, Margaret. So long. That was Margaret. You don't say. Isn't she funny? She's a scream. Would you like to know what she told me? I'd love to, but not now. It is getting late, and there's so much I have to tell you. All right, go on. What is it, darling? Excuse me. Hello, hello. What are you saying?
would you please listen to me? The time is getting shorter. Would you like to know the exact time? No. Just wait. Siri, call for the exact time. São 18 horas, 26 minutos, 40 segundos e meia. Thank you. But now, please, would you listen to me? Of course, what else have I done? Go on then. Well, as we were saying, you know how much I've always cared for you. So, I was just wondering, that is, of course, after I come back, if you would consider... Oh, don't listen! I'm sorry. Hello, hello. Why don't you too? But why must you scream at me so? What did you mean? Whoever told it to you? I never said that about you. If you don't believe me, you can call a Phyllis. How dare you say such a thing? Stop using such language. No, yes, no, I mean. I swear it isn't true. How can you believe that I say such a thing? Now listen to me. I'm not going to stand it if you call me names. Hello, hello, murder! Listen, Lucy, listen now. Don't you cry, don't you cry. There is something I must tell you. Listen, Lucy, listen, dear. Don't you cry, don't you cry. Lift your face and dry your tears. Listen, Lucy, listen, dear. Don't you cry, don't you cry. Oh, you don't understand. Let me go and get a handkerchief. Try again and again. What else can a man do? Except wait and then try and wait and then try once again. I'd rather contend with love, a husband or in-laws than this two-headed monster who comes and asks and devours my day. Oh, the spring can be chowdered, can't be poisoned or drawn. It has hundreds of miles and miles of umbilical cord. Wait. You wicked man! What were you doing to it? I was trying. The poor thing. Shame on you. Put him down. I assure you it was all in self-defense. You must have hit it first. Can't it? My gosh. Lucy, can't we two have a quiet talk? Yes, dear. But first I must call up Pamela. Pamela, why must you call her now? I must tell her if I quarrel with George. Can't you tell her I have to walk? Oh no! I must
have no time to lose. It's very All right. But please, hurry. Hello, Mrs. Lucy. I just had a quarrel
come back.